Olha, eu me defino como uma pessoa que veio de um tempo antigo, num lugar pequeno, viu muita mudança e eu sou muito feliz pelas oportunidades que tive na vida. Fiz 80 outro dia, você não acredita, né? Não. Porque eu não acredito, não. Profissão? Ué, eu quando vou pro hotel, assim, eu ponho escritor, custei a tomar coragem. Por né? quê? Ué, porque é difícil você admitir uma coisa que... É complicado isso, Roberto. Você não sabe o que você é, quem você é, né? Mas eu levei 40 anos para começar a escrever. Agora, você é um contador de histórias. Virei, né, Roberto? Eu era um escutador de história. A vida toda eu escutava, depois comecei a escrever. Aí eu fiquei pensando, pô, esse negócio de contar casos está no sangue das pessoas mesmo, né? Então, porque, na verdade, né, lá atrás, quando eu nasci e tal, nós éramos 20% urbanos. Hoje somos 20% rurais. Então essas pessoas estão por aí, né? Não sumiram. Então, se já morreram, tem a lembrança como avô, como pai, né? Antigamente o pessoal falava, você fala igualzinho meu pai. Agora dizia, você me lembra do meu avô, mas não tem importância, né? Agora, você está falando assim, antes eu escutava histórias, hoje eu conto histórias, né? Ou seja, você fazia uma coisa que é escutar, ouvir, né? Uma coisa que a gente vê tão pouco hoje, muito né? pouco, O que muda em uma pessoa que escuta histórias e passa a contar histórias? Olha, eu acho que você entra num mundo meio encantado, num mundo meio que beira a fantasia, né? E, inclusive, você não consegue contar a mesma história exatamente do mesmo jeito duas vezes. E é por isso que eu continuo contando, entendeu? Porque dá uma mudadinha. E outra coisa, eu acho muita graça das coisas que eu conto. Eu rio muito das coisas que eu conto. Então hoje eu tenho a suspeita de que muita gente que ri da minha risada, entendeu? Às vezes o caso pode não ser tão bom. Você está falando aí você rir de você mesmo, eu acho fundamental na vida da gente, para até a gente envelhecer bem, exatamente. né? Você não se leva tanto a sério mais? Eu aprendi, né, Roberta, até esse momento essa virada dos 40 anos, ela marca primeiro a consciência de que eu era muito sério, de que eu era muito rigoroso, porque meu pai dizia, nós somos uma família nova, temos que dar exemplo, por uma razão que só muito depois eu vim a descobrir. Então a gente entrou num caminho assim, de muita responsabilidade, muita rigidez. Eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos uma época, com o Carcuf, que era um psicólogo importante e tal, com um grupo de psicólogos de Belo Horizonte e também de fora. E ele me chamou num canto assim e falou assim, olha, você é o único que não é especialista aqui, você tem uma visão geral que é muito importante, mas para você usá-la bem, você precisa se levar menos a sério. Ele me disse isso, então sim, você tem que rir das bobagens que você faz, das bancadas que você dá, porque senão você fica assim... E foi aí, primeiro, que eu comecei a achar graça das coisas em mim mesmo e nas coisas. Segundo, eu tinha a vida inteira o projeto de escrever, era a única coisa que eu sabia que eu queria fazer, né? E eu não sabia como começar, ia adiando, naquele momento... eu não conseguia adiar mais e tive que achar um jeito de começar. E ao começar, foi fluindo tão bem que eu senti, bom, é por aqui mesmo, esse é o caminho. Então ficou mais fácil, foi fluindo, foi andando, os livros foram surgindo, eu viajava atrás de gente, comecei a conhecer pessoas interessantíssimas, assim, para todo lado de Minas, né? A minha vida melhorou muito daí para cá, né? Teve mais riqueza, mais alegria, né? E o coração começou a bater mais forte. Você se tornou uma pessoa, digamos, mais bem-humorada? Sem dúvida. Ou seja, bom humor a gente aprende? Aprende. Desde que você mude seu olhar sobre o que está fora e sobre o que está dentro, né? Porque você fica olhando para trás, naquela coisa de uma pessoa severa, que não pode brincar, a brincadeira, né? Sem querer
dar aula de nada, mas, por exemplo, brincar em francês e em inglês é o mesmo verbo para brincar, tocar um instrumento, né, e representar um papel. Então, eu acho que é isso, você está a vida é um palco, iluminado ou não, né? E você está atuando junto com pessoas, interagindo, etc. Aí você aprende a ouvir, você está contando uma história, a pessoa fala, mas minha avó dizia, não sei o quê, como é que sua avó dizia? E você exercita essa coisa de você sair do seu lugar, calça o sapato do outro, vê o mundo com o olho da outra pessoa, né? E você vai enriquecendo o seu repertório, digamos assim. Você está falando isso agora de brincadeira, como é que é ser fundamental. Eu lembro do Rubem Alves, que eu entrevistei várias vezes, e ele uma vez me falou, Roberta, quem brinca já chegou. Pois é. A gente aprende a ser feliz? Roberto, eu acho que se você não for feliz, você vai ser infeliz, né? Ou vai ser deprimido, ou vai ser alguma coisa assim. Eu acho que se você tem a experiência da felicidade e vai prestando atenção naquilo, você vai aprendendo, ou meio no porrete, ou meio, né? Tem um personagem do Guimarães Rosa que diz assim, é uma traga, né? Diz assim, eu vou para o céu, nem que seja um porrete. Né? Às vezes você vai na moleza, mas às vezes você apanha para poder ver que não é por ali, que é por aqui. Né? A vida ensina muito se você prestar atenção. Agora, você tem 80 anos, né? Sim, por enquanto. O que é a velhice, né? Como é que você vive a sua velhice? Primeiro, você é um cara autônomo, né? Um cara ativo. Tá aí, você fala várias vezes, por enquanto, quer fazer outras coisas, né? Eu perguntei, compositor, ainda não. Vou né? fazer ainda coisas aí. Então, como é que é isso? Olha, primeiro, Roberta, eu levei um susto agora, fiz 80 anos, falei 60, tá vendo? Fiz 80 anos outro dia. Eu assustei, porque essa data redonda assim, você fica meio, puxa, como é que eu cheguei até aqui, né? Meu pai viveu muito menos. Na geração do meu avô, por exemplo, meu avô um dia falou com o meu tio, senhor compadre, será que a gente aguenta os 2 machados? 2 machados é 77, né? A morte vem e corta com 2 machados, né? Mas tendo chegado aqui, eu te digo o seguinte, eu não me sinto velho. Não estou querendo contar vantagem, não, mas é como eu acho que é, para mim, hoje. Agora, para isso, o que você tem que fazer? Você tem que ter sempre no horizonte alguma coisa. Tem que ter sentido de vida, claro, propósito claro, de vida, coisa né? que você gosta, que você procura fazer mais do que as que você não gosta, viagem, pessoas que você ama e gosta de conviver e tudo mais. E projetos que você ainda não cuidou deles. Né? Agora, é claro que com 80 anos você tem que fazer revisão o tempo todo, como um carro rodado, que você tem que, né, cuidar mais do que você cuida de um carro zero. Agora, né? como é que você se cuida aí em questão de saúde? Eu procuro, não faço sempre, mas o meu programa é caminhar com a Kátia, minha mulher, 3 vezes por semana, fazer pilates 2. Né? Sempre que possível, no sítio eu gosto de nadar, entendeu? Caminhada, etc, etc. Cuidado com a alimentação, é uma coisa prazerosa, mas consciente. Aliás, uma coisa fundamental é a consciência, você estar presente no que você faz o tempo todo, né? No que você pensa, né? Porque você constrói com o pensamento. A emoção acompanha o pensamento. Então, se você entrar num baixo astral de falar mal dos outros, de querer que o mundo seja diferente, tal e tal, você está perdendo tempo, não adianta, você não vai mudar aquilo e vai se amargurar. Não se esqueça que você é o convidado mais importante para a festa da sua vida.
Falou bem! A família é um lugar de aprendizado, porque se for uma família grande como é a minha família... 15 irmãos. A minha 13. Pois é, você sabe que eu estava falando com a Vera, minha irmã, outro dia. Cada um é cada dia a pessoa está meio diferente do outro dia. Você tem que respeitar as diferenças, você tem que ter tolerância, você tem que ser verdadeiro também quando tem. Então, assim, você está diante de muita oportunidade de aprendizado, né? De todo ponto de vista. Mas é o lugar onde você tem as suas memórias, os seus afetos, etc, etc. Então, eu acho que a família, não só a família em que você está situado, mas assim, sua mulher, seus filhos, seu genro, nora, neto e tal. Neto é uma coisa magnífica, né? Porque a vida recomeça nos netos, né? Eu estou achando maravilhoso. Eu tenho 2 netos, você tem quantos? Você vai ver, eu segui esses meninos, Mas né? quantos netos você tem? Meia dúzia. Eu não sei quem falou, essa frase não é minha, que se soubesse que neto era tão bom, tinha pulado os filhos. Eu não sei. Mas ia perder, viu? Ia perder, porque o neto é tão bom porque ele é responsabilidade do filho, né? Eu acho que é isso. Agora, o filho te ensina muito, porque você não tem experiência nenhuma quando você vai criar um filho, né? Você nunca fez aquilo. E você aprende assim, na intuição, na marra. Eu converso muito, especialmente com a Ana, minha filha, sobre isso, porque ela está vivendo hoje com os filhos num mundo completamente diferente, né? Mas assim, tem uma estrutura que mais ou menos se repete na adolescência e tal, mas tem um mundo que é muito diferente. Muito diferente. Tudo é diferente. Você está falando dessa coisa de mundo diferente, você está falando, quando eu nasci, quando eu era pequeno, 20% estavam na capital, o resto estava todo mundo no interior, ou seja, eu também sou de um Brasil rural, né? Então eu lembro da minha infância que a gente colocava cadeiras na calçada, batia papo e menino correndo, e os idosos, todo mundo junto ali, né? Você tem mais saudade daquela época ou não tem? Ou já passou? Não, eu não tenho saudade desse tipo. Era muito bom. Eu quero falar disso sob um outro ângulo. Sim. A questão por exemplo, de televisão, uma mudança. Uma coisa que me empurrou para escrever foi um dia que eu fui a Morro do Ferro. Onde você nasceu? Onde nasci, onde Cid de Oliveira. Que não tinha luz, telefone, nada, e que as pessoas sentavam na calçada, igual você está falando, contavam histórias. Um dia eu cheguei lá e uma pessoa falou assim, eu te vi na televisão, mas quando eu chamei o pessoal, você já tinha ido embora. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, agora já não vai ter gente fazendo serão mais, vai estar todo mundo com a cara na televisão, né? E aí o que eu fiz? Eu fui para uma casa de amigos lá, né, e comendo pão de queijo, bebendo café. Eu tenho um caderno até hoje, onde eu anotei as histórias mais conhecidas do lugar, de onde eu fui tirando algumas coisas desse repertório antigo, né? Agora, isso está na memória da gente, né? Mudou, acabou, mas não acabou, né? Pois é, mas você está falando das pessoas que ficavam com a cara na televisão, hoje as pessoas estão com a cara no computador ou no celular, né? O mundo está melhor hoje ou não? Roberto, é engraçado. Por um lado, era para as pessoas terem muito mais tempo não é isso? Porque liberou para tanta coisa. Por exemplo, meus primeiros livros foram escritos em máquina de escrever, e eu fiz, em 2 deles, que era um original só, eu fiz 23 revisões na unha. Hoje você põe lá, substituir, está pronto. Isso eu acho ótimo. Né? Pois é, mas então o que a gente fez com o tempo que sobrou? A gente foi pro iPhone
E ficou lá assim, respondendo, a gente é pautado de fora. É verdade. Isso é uma coisa que me arrepia, eu tenho uma implicância com isso, uma intolerância, porque me dá pena que as pessoas nem percebam o quanto elas estão presas, dependentes dos outros. Ela é um grupo A, grupo B, grupo C, dentro daquele grupo todo mundo está girando o tempo todo, dá a impressão que as pessoas não fazem mais nada a não ser ficar ali. Olá, estou pensando aqui, agora você está me respondendo, eu já estou pensando. Porque a gente está aqui, né, no prédio da Academia Mineira de Letras, que é lindo, né? Você é um imortal, foi presidente da academia, né? E aí aparece uma coisa assim muito erudita, será que é assim que eu digo, né? Aí eu fico assim, meu Deus, se eu fosse pensar no Olavo, uma palavra, não é palavra para te definir não, tá? Sim, sim. Quem sou eu, né, gente? Mas seria a palavra deveras. Porque a palavra deveras, ela não é uma palavra elegante, erudita. Claro. E lá em Conceição do Mato Dentro, minha terra, e eu ficava invocada quando eu era menina, que todo mundo assim, é de vera. E eu não sabia, eu não entendia, gente, o que é esse é de vera e de vera? Depois, mais grandinha, que meu pai me falou, minha filha, deveras. Porque você é isso, você é um acadêmico, mas você está no popular, né? Você bebe da água do popular. Pois é, Roberto, mas é de onde eu vim e onde eu nunca deixei de estar. E a minha alma é isso, né? Eu consegui transitar, né, por lugares que não me pertenciam originalmente, né? Eu tive essa facilidade, sempre tive, de conversar com as pessoas, levando em conta o lugar onde elas estão, sabe? Isso me ajuda muito. Por exemplo, eu estava um dia em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, contando o caso para um grupo de senhoras mineiras, que a maioria era empregada doméstica, sabe? Aí eu perguntei, a senhora é de onde? Ela falou assim, eu sou de Alfenas. Falou, a senhora tem cara de que é de Dom Gaspar. Falou, como é que a senhora adivinhou? Entendeu? É uma coisa interessante, você está ligado na pessoa, você está inteiro ali aquela hora, sabe? Você estabelece uma comunicação profunda e verdadeira, uma comunicação que tivera é uma comunicação boa, né? Intensa, verdadeira e tal. Então, é claro, eu viajei para fora do país, eu falo, me viro em inglês, sei lá, até italiano, bebendo grappa, né? Em espanhol razoavelmente. Isso me facilita ler coisas e tal, conhecer pessoas e tudo mais. Mas o essencial é a mesma coisa, em qualquer língua, é uma língua universal, que é dar atenção ao outro, né? Da diferença e de como as diferenças se complementam. Isso é uma outra coisa de hoje que eu acho que é terrível, né, Roberto? Essa raiva que anda por aí, né, que estava presente na última eleição, um contra o outro e tal. Isso é uma bobagem, né, porque a gente essencialmente é o mesmo barro procurando um lugar no mundo, né? E procurando se realizar, procurando ser feliz, né? Às vezes desajeitadamente, como uma criança atrapalhona que quebra as coisas, que não é? É verdade. Coisa mais ou menos assim. Agora, lá, se você pudesse conversar com alguém que já morreu, quem seria essa pessoa? Nunca pensei isso, hein? Mas, bom, é um monte de gente. É um monte de gente. Por exemplo... Não, mas quero um. Pois é, eu vou te contar uma coisa. Uma tia bisavó minha, tia Marculina, eu não conheci tia Marculina. Ela tinha um irmão, que era o Tio Chagas, que era um bandário, né? O Tio Chagas tocava viola e não fazia nada.
e tocava viola e falava assim, quando eu morrer, quero uma cova bem larga e bem funda, que é para não machucar minha bunda. Agora, a tia Marculina morreu virgem aos, sei lá, 70 anos, que era uma enormidade de tempo, e o sonho dela era regar o jardim de Nossa Senhora. Então eu queria saber da tia Marculina como é que é o jardim de ela Nossa regou, Senhora. né? Regou e que flor tem lá e como é que é isso, né? Ai, gente, agora é lindo isso, né? Quando você já veio na minha cabeça a imagem de um jardim maravilhoso, todo Isso é colorido. lindo, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia. Bom dia! Bom dia. Toca isso aqui. Querido, Valeu demais. obrigado. Obrigada. Muito Os bom. bons de ganhar beijo no final é ótimo. E essa gargalhada que você dá? E tinha o pai de um amigo meu, que era um coronel da Polícia Militar, eu ia na casa dele, dava essas gargalhadas, ele falou assim, essa sua gargalhada, e não acabava a frase. Um dia eu fiquei grilado com aquilo, falei, coronel, o senhor sempre fala isso, o que o senhor acha da minha gargalhada? Ela incomoda o senhor? Ele falou, é boa demais.